Olá pessoal, hoje finalmente vamos falar sobre o livro mais pedido aqui no canal, que foi o livro que eu mais li até hoje, que é esse daqui, ó. Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Eu já falei aqui em outro vídeo do canal que eu li esse livro 10 vezes, não é modo de falar, foram 10 vezes mesmo. Porque primeiro que na época que eu li esse livro, não sei se foi em 2007 ou 2008, não interessa, eu tinha poucos livros, então eu tinha poucas opções. E também porque esse livro, ele chegou no momento que eu ainda estava em dúvida sobre minhas crenças. Então eu não sabia fundamentar muito bem, e além disso tem muitos assuntos aqui relacionados à biologia que eu não entendia muito bem. Então teve novidade demais se eu queria entender tudo com detalhes. Por isso que eu li 10 vezes. Lembro que quando eu falei isso num dos vídeos do canal, um amigo meu mandou pelo WhatsApp: cara, você não leu 10 vezes não, você está falando mentira. Não é possível que você lê o livro 10 vezes. Então, gente, li 10 vezes mesmo. E os dois últimos capítulos, principalmente o capítulo 10, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu li mais de 10 vezes porque eu gostei demais do capítulo. Então eu devo ter lido o livro 10 vezes e o capítulo 10, 15 vezes. Então, como sempre, agora eu vou falar sobre o autor. Quem é o Richard Dawkins, que ele está vivo? Bem, ele nasceu em 1941 em Nairobi, no Quênia, viveu na Inglaterra, teve toda a sua formação em biologia, ele é zoólogo na Universidade de Oxford, ele foi professor na Universidade de Califórnia, em Berkeley, e ele ocupou a Cátedra de Compreensão Pública da Ciência de Oxford até 2008, foi quando ele aposentou. Ele escreveu diversos livros. O Gênio Egoísta, que também é um clássico e que também vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. A Escalada do Monte Improvável, sensacional. A Magia da Realidade, que é o melhor livro de ciências que eu conheço para crianças assim, adolescentes. O Maior Espetáculo da Terra, que nós já fizemos um vídeo sobre, eu vou deixar aqui em cima para vocês. O Capelão do Diabo, Ciência na Alma. E tem alguns outros que eu não conheço. Tem um dele que chama O Fenótipo Estendido, que eu não li, não sei do que fala. E tem um que chama Fome de Saber, que é a biografia dele, que eu também não li. Mas então ele escreveu diversos livros, principalmente livros de divulgação científica. E o que eu acho sensacional dele é a clareza. Ele faz metáforas, sabe, extremamente interessantes e consegue explicar principalmente coisas relacionadas à teoria da evolução de uma maneira que eu nunca vi outro autor nem passar perto. Então, não achem que o Richard Dawkins é só ateísmo, é só Deus um delírio. Não deixe de aprender outras coisas com ele, porque ele é um ateu muito famoso, um ateu militante, né, na causa ateísta. Então, se você não se interessa por Deus em delírio, tudo bem. Não perca a oportunidade de ler outros livros do Dawkins, porque ele explica muito bem quando o assunto é biologia, principalmente teoria da evolução. Sensacional. E até outros assuntos, assuntos sobre física e química, ele explica muito bem. Tem um livro dele que chama Desvendando o Arco-Íris, que também é sensacional e é sobre ciência e pseudociência e a comparação entre as duas. Ele bate muito, né, na pseudociência por diversos motivos. Então, gente, o livro Deus um Delírio foi publicado no Brasil em 2007, se não me engano foi publicado lá fora em 2006 ou 2005, não interessa. Ele é dividido em 10 capítulos e tem 528 páginas. Eu vou falar rapidamente sobre todos os 10 capítulos aqui para vocês. Capítulo 1, um descrente profundamente religioso. Quem é esse descrente profundamente religioso? É um dos cientistas mais famosos do mundo, o Albert Einstein. Então, Dawkins ele separa o Deus do Einstein, que é o Deus de Spinoza, que era panteísta. Os panteístas chamam a natureza de Deus. Então há uma igualdade entre natureza e Deus. E outros cientistas, tipo Stephen Hawking, Paul Davies, usam a palavra Deus de forma metafórica para falar sobre as leis do universo ou sobre a natureza em geral.
Então Einstein era um dos cientistas que usava a palavra Deus principalmente de forma metafórica. E o Dawkins está separando esse tipo de Deus que não é sobrenatural, mas que é usado de forma metafórica, tudo bem, esse aí não tem problema não. Mas tem um outro tipo de Deus que é o Deus sobrenatural, que eu vou definir para vocês no capítulo 2, esse não merece respeito de acordo com Dawkins. E aqui, gente, já é importante que eu deixe claro uma coisa. Eu estou falando sobre os conteúdos do livro. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo isso que o Dawkins fala, de jeito nenhum. Nunca acontece de eu concordar com tudo que está em livro nenhum. Nem na minha tese de doutorado. Hoje tem coisa na minha tese de doutorado que eu não concordo muito não, sabe? Que eu teria que melhorar um pouco. Então isso é normal. Sempre que você busca outras fontes e busca amadurecer um pouco, a sua visão de mundo muda. Isso é totalmente normal. Então, de novo, tenho que deixar claro. Nem tudo que o Dawkins está falando aqui eu concordo. Se por acaso algum de vocês tiver curiosidade para saber se eu concordo ou não com um determinado ponto, faça perguntas nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Mas agora eu estou falando sobre o conteúdo do livro e não interessa qual que é a minha opinião sobre o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 2 é a hipótese de que Deus existe. Então, nesse capítulo, Dawkins vai definir o que ele chama de Deus, porque tem que tomar cuidado. Às vezes a gente usa uma mesma palavra, mas cada pessoa quer dizer algo totalmente diferente ou quase totalmente diferente com a mesma palavra. Então não se enganem. Às vezes você fala Deus para significar uma coisa e a pessoa tem relacionada à palavra Deus uma outra ideia que não é totalmente diferente, mas não é exatamente a ideia que você tem de Deus. Cada pessoa hoje em dia, principalmente, tem uma ideia diferente quando diz a palavra Deus. Então, para ficar bem claro o que o Dawkins quer dizer com Deus, ele define: Deus é isso, isso, isso e isso. É esse Deus que eu estou atacando. É esse Deus que ele acha que não existe. Então, nesse capítulo ele fala sobre politeísmo e a passagem do politeísmo para o monoteísmo. Já fizemos um vídeo no canal que chama A Evolução de Deus, perguntando se Deus evolui. Vou deixar aqui em cima para vocês um livro sensacional discutindo como, por exemplo, as religiões passaram de religiões politeístas para religiões monoteístas. Mas tá bom. Ainda no capítulo 2 ele fala sobre o secularismo dos Estados Unidos e também fala sobre a pobreza do agnosticismo. E aqui eu vou dar a minha opinião. Antes de ler esse livro, eu era agnóstico. Depois de ler esse livro, eu virei ateu. Claro que não foi só esse livro, e eu já estava na transição, mas esse livro certamente me inclinou mais para o ateísmo do que outros livros que eu tinha lido até então. E aqui eu vou definir para vocês o que ele chama de escala de religiosidade, para vocês se colocarem desde o extremo, que é o teísta convicto, até o outro extremo, que é um ateu convicto. Claro que tem todo um contínuo entre os dois extremos, mas ele usa uma escala com 7 níveis. Nível 1, teísta convicto, a pessoa que tem certeza que Deus existe. Nível 7, ateu convicto, a pessoa que tem certeza que Deus não existe. E tem mais 5 degraus entre esses dois extremos. 1, certeza que Deus existe. 7, certeza que Deus não existe. Vamos para o degrau 2, que é o teísta de fato, mas é que eu acho que Deus existe, eu vivo minha vida como se ele existisse, mas eu não tenho certeza absoluta que Deus existe. Esse é o teísta no nível 2. Teísta no nível 3 é quase agnóstico. Agnóstico é o meio do caminho. Quer dizer, eu não faço a menor ideia se Deus existe ou não. É o nível 4. Nível 3, então, é quase agnóstico, mas ainda acha que Deus existe. Está inclinado a acreditar que Deus existe, mas também tem muitas incertezas. Esse é o nível 3. O nível 4 é agnóstico, no sentido de
Para mim, a chance de Deus existir ou não existir é 50%, exatamente 50%. Então eu estou em cima do muro, é a posição que eu estava antes de ler esse livro. Eu estava no nível 4 da escala de religiosidade. Então, nível 1, teísta convicto, eu tenho certeza que Deus existe. Nível 2, eu acho que Deus existe, eu tenho quase certeza. Nível 3, eu acho que existe, mas eu tenho muitas dúvidas. Nível 4, eu não faço a menor ideia. Para mim, a chance de existir e de não existir é a mesma. Eu sou completamente agnóstico. Nível 5, eu sou agnóstico, mas eu tenho uma tendência a não acreditar. Nível 6, que é o meu nível e o nível do Dawkins também, que é, eu não tenho certeza absoluta que Deus não existe, mas eu levo a minha vida como se ele não existisse e eu acho que é tão provável Deus existir quanto o Papai Noel. Mas eu não tenho certeza absoluta. Nível 7 é o ateu convicto. Eu não sou ateu convicto. Como eu já disse para vocês, eu estou no nível 6. Eu sou ateu de fato, mas eu não digo de jeito nenhum que eu tenho certeza que Deus não existe. Nível 7 é, de novo, ateu convicto e diz, eu tenho certeza absoluta que Deus não existe. Então, em qual nível dessa escala de religiosidade você se encontra? Escreva nos comentários, por favor, eu estou curioso para saber. E além disso, o Dawkins faz uma provocação nesse capítulo 2, dizendo que todo mundo que está lendo esse livro é ateu, todo mundo. Só que é ateu em relação a Zeus, a Baal e a outros milhares de deuses que já foram esquecidos, que já estão enterrados. Então você também é ateu em relação a deuses de outras religiões. Eu só fui um deus além. A diferença entre você e eu, se você for religioso de uma religião monoteísta, é um Deus só. Você é ateu em relação a praticamente todos os outros deuses. Só não é em relação ao seu. E eu, desculpa gente, fui um passo além. Eu sou ateu em relação ao seu também. No capítulo 3, ele fala sobre os argumentos para a existência de Deus. Então ele mostra as provas de Tomás de Aquino, o argumento ontológico de Santo Anselmo, vários argumentos diferentes para a existência de Deus. Argumento da experiência pessoal, o argumento da beleza, o argumento das escrituras, o argumento dos cientistas admirados, a aposta de Pascal, argumentos bayesianos. Então, tem vários tipos de argumentos que tentam provar a existência de Deus e ele mostra como todos esses argumentos são frágeis, mostrando quais são os problemas nesses argumentos. Além disso, ele também mostra a correlação entre nível de instrução e religiosidade. As pessoas mais religiosas, elas tendem a ser mais instruídas ou não. E também uma correlação entre QI e religiosidade. Qual que é a relação entre QI e religiosidade? Sei que vocês estão curiosos para saber, não vou falar, tem isso no livro. O capítulo 4 é Por que quase com certeza Deus não existe? Nesse capítulo ele discute sobre seleção natural, complexidade irredutível e o princípio antrópico. Essa parte de complexidade irredutível que fez com que eu ficasse muito tempo lendo esse livro, principalmente essa parte, porque era algo muito novo para mim e eu queria compreender de qualquer forma. No capítulo 5, ele fala sobre as raízes da religião. Quais são as vantagens diretas da religião? Para que serve? O que tem de bom nas religiões e o que tem de ruim nas religiões? E outra parte que eu acho muito interessante do capítulo 5 é quando ele discute se nós somos psicologicamente preparados para a religião. Será que nós temos a tendência a acreditar em coisas sobrenaturais? Será que isso traz consolo e nós, no geral, buscamos esse tipo de crença por motivos psicológicos? No capítulo 6 ele discute sobre as raízes da moralidade. Por que nós somos, no geral, bons? Será que nosso senso moral tem raízes darwinianas? E outra coisa, se Deus não existe, por que a gente deve ser bom? Se a gente não pode se basear num absoluto de bondade,
e não tem um guia absoluto de comportamento, por que se comportar bem? Por que você deve se comportar bem se não existe um inferno ou um Deus para te torturar quando você morrer? Por que é interessante se comportar bem? No capítulo 7, gente, ele fala sobre a Bíblia, que em inglês é The Good Book, e o Zeitgeist moral mutante. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito de época. Como a moral muda com o passar dos anos. Em determinada época, a escravidão era algo normal, aceitável. Hoje em dia é abominável, ainda bem, né? Então, nesse capítulo 7, ele discute sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e pergunta, será que o ateísmo não leva sempre à maldade? Será que Hitler e Stalin eram ateus e fizeram maldade porque eram ateus? Bem, para começo de conversa, Stalin realmente era ateu. É muito provável que ele realmente era ateu. Agora, o Hitler, como o Dawkins coloca no livro, parece que não era. E eu não sei se algum de vocês leu o livro do Hitler, que chama Minha Luta. Eu comecei a ler, mas não tem mais interesse. Só que quando eu comecei a ler, eu percebi que ele fala de Deus já no começo do livro. Então, a minha conclusão também é que Hitler não era ateu, ele acreditava em Deus. E claro, tem vários ateus que não cometem atos ruins de jeito nenhum. São pessoas totalmente normais na sociedade. Tem ateus bons e ruins, assim como existem religiosos bons e ruins. Então, na prática, você percebe que o ateísmo não faz com que a pessoa seja pior por ser ateia, e nem melhor. Capítulo 8 é, o que a religião tem de mal? Por que você é tão hostil? Por que você ataca a religião com tanta ênfase, com tanta força? Aí ele fala sobre fundamentalismo e subversão da ciência, sobre a relação problemática entre fé e homossexualidade, fé e aborto, e também discute sobre como a moderação religiosa, eu sou um religioso moderado, como essa moderação religiosa ela pode alimentar o fanatismo religioso. E pensa bem, existe um problema, se você não deixar a fé poder ser criticada abertamente, ela pode se tornar algo muito perigoso. Qualquer tipo de ideia ou de pessoa que não pode ser criticada pode se tornar algo perigoso. Eu acho que tudo deve e merece críticas o tempo inteiro para que a gente saiba fundamentar por que aquilo ainda existe, quais são as partes boas daquilo, e qualquer coisa que se coloca como sagrada e que você não pode criticar de forma nenhuma, eu tenho medo. No capítulo 9 ele fala sobre infância, abuso e fuga da religião. É um dos capítulos que foram mais impactantes para mim, porque tem descrições de abuso mental feito com as crianças, então de tortura mental, de apavorar as crianças com a visão do inferno. E aqui eu vou fazer uma pausa rápida. Como é o inferno na sua visão? Qual que é a visão que você tem do inferno? Construa o inferno aí na sua mente. Certamente é um lugar que tem tudo que você odeia. Para mim, o inferno é um lugar frio, cheio de pernilongo, que tem, como tudo que você vai comer, tem coentro, a Claro fica me ligando o tempo inteiro e isso tudo ao som de araqueto. Essa é a descrição do meu inferno. E do de vocês? Qual é o inferno de vocês? Então, voltando aqui seriamente para o capítulo, ele fala aqui sobre a relação entre religião e crianças, uma relação bem problemática, e ele faz uma pergunta que eu nunca tinha feito sobre crianças. A gente fala que uma determinada criança de, por exemplo, 4 anos é católica, fala que ela é muçulmana, fala que ela é de uma outra religião qualquer. Mas tem sentido rotular uma criança como religiosa? Não seria algo parecido com essa criança é marxista, essa criança é de direita, essa criança é de esquerda, essa criança defende o partido tal. Uma criança é muito ingênua, é muito imatura para ter uma posição econômica e religiosa. Então ele faz um alerta. Não diga que determinada criança é católica ou é muçulmana. Diga, essa criança é filha de pais muçulmanos. Essa criança é filha de pais budistas. Mas não rotule a criança
com uma religião, assim como você não rotula uma criança com uma determinada posição política e econômica. A criança não tem maturidade ainda para saber qual é a posição dela. Então, gente, finalmente, para terminar, no capítulo 10, ele fala sobre consolo e inspiração. E aí ele faz uma defesa enfática da ciência sensacional, que eu gosto bastante, recomendo profundamente. Recomendo o livro, principalmente o capítulo 10, porque é muito gostoso de ler e ele defende muito bem a ciência e mostra porque que a ciência amplia demais da conta a nossa visão da realidade. Nós temos telescópios para enxergar aquilo que está muito distante e que é muito gigantesco. E temos microscópios para a gente enxergar o que é pequeno. Então, claro, tem muito mais do que isso, mas ele faz uma defesa enfática da ciência que é bem interessante. Então, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar like ou dislike no vídeo e deixar nos comentários se vocês têm interesse em livros do Dawkins e em livros sobre religião.